vamos para o segundo vídeo desse módulo 10 e a gente vai continuar falando aí das funções oxigenadas. Bom, essa primeira função que eu tenho aqui, que é a função éter, o que vocês têm que relacionar? Toda vez que eu tenho um éter, eu tenho que ter um heteroátomo, por isso o nome, certo? Só que esse heteroátomo, obrigatoriamente, ele tem que ser o oxigênio. Por isso que o grupo funcional, a gente tem que ter o oxigênio entre carbonos. Eu falo que é o grupo COC. Esse grupo funcional, a gente chama de oxi, por causa do oxigênio. Então, você identificou lá, oxigênio entre dois carbonos. Se você não tem mais nada ligado ali, é um éter que você tem. Quando a gente tem um éter, eu posso ter tanto o mesmo número de carbonos dos dois lados do oxigênio ou quantidades diferentes de carbono. Isso é indiferente para o seu composto. Agora, para a gente dar a nomenclatura de um éter, o que eu tenho que ver? Se eu tenho cadeias diferentes, com números diferentes de carbono, eu sempre vou identificar primeiro a cadeia com menor quantidade de carbono. Tanto faz se ela está antes ou se ela está depois aqui do oxigênio. Essa cadeia, eu sempre vou colocar a terminação oxi nela. Então, por isso que eu tenho aqui um único carbono, eu chamo de metóxi. Agora, a cadeia que tem maior quantidade de carbono, eu dou um nome igual hidrocarboneto. Então, número de carbonos, tipo de ligação e a terminação O. Aqui eu tenho dois carbonos et, simples ligação an e a terminação O. Então, eu posso chamar de metóxi-etano. Esse seria o nome segundo a IUPAC. Só que tem alguns lugares que aparece o nome usual também de éter para você. Quando eu quero dar o nome usual, eu vou dar o nome para as cadeias carbônicas como se fosse ramificação. E eu tenho que colocar em ordem alfabética. Então, eu poderia chamar de éter etílico metílico. Também estaria correto, tá? Os dois são comuns de aparecer. Se por acaso eu tivesse a mesma quantidade de carbonos dos dois lados, vamos supor um carbono aqui e um aqui, eu poderia chamar de metóxi metano ou éter dimetílico, que também estaria correto. Bom, agora, essas duas funções que eu tenho, as duas elas possuem basicamente o mesmo grupo funcional, que é o carbono fazendo aqui a dupla com o oxigênio, que a gente chama de carbonila. Só que o que vocês têm que tomar cuidado? Quando a gente tem um aldeído, essa minha carbonila, ela sempre vai estar na extremidade da cadeia, ou seja, ela sempre vai estar em um carbono primário. Por isso que eu completei aqui com o hidrogênio. Então, a gente fala que o grupo funcional seria C-O-H, porque sempre na extremidade. Então, a hora que eu for identificar um aldeído, sempre na ponta da cadeia. Aldeído nunca está no meio da cadeia. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho dois carbonos e a minha dupla O está na extremidade aqui. Para dar nome para um aldeído, eu vou dar nome parecido com o ácido, com o hidrocarboneto, só que a minha terminação, ao invés de O, vai ser al, de aldeído. Então, eu tenho aqui dois carbonos et, simples ligação entre eles an e a terminação al de aldeído. Como o aldeído ele sempre vai estar na extremidade da cadeia, você nunca vai precisar colocar a numeração dele. Então, sempre dupla O na ponta e você só tem o hidrogênio aqui ligado, lembra que é um aldeído, certo? Aqui o R eu estou indicando como se fosse qualquer radical orgânico, quantos carbonos eu quiser colocar aqui, ou se eu quiser também ter só um carbono, é possível no aldeído. Agora, as cetonas, elas também possuem a carbonila como grupo funcional, que é o C-O. Porém, obrigatoriamente, essa minha carbonila ela tem que estar em um carbono secundário, ou seja, tem que estar no meio da cadeia. Nunca você vai ter uma cetona tendo dupla O na extremidade. Extremidade é aldeído. Então, se a gente for pensar, a menor cetona possível, ela tem que ter no mínimo 3 carbonos. Porque se eu tenho 1 ou se eu tenho 2, a dupla O ficaria na extremidade da cadeia. Então, aqui esse exemplo que eu coloquei,
A gente tem os 3 carbonos, seria prop, só tenho simples ligação aqui entre os carbonos, então an e a terminação ona de cetona, certo? A propanona, ela é a acetona comercial, aquela que a gente usa para tirar esmalte, que é um solvente. Posso chamar ela de acetona, que seria aí o nome usual, ou propanona. Quando a gente tem a propanona ou eu tenho a butanona, que seria aí com 4 carbonos, eu não preciso identificar qual é a numeração que aparece a minha dupla O, porque ela sempre vai estar no carbono 2, que é o carbono do meio. Agora, a partir do momento que eu tenho uma cadeia carbônica maior, eu preciso identificar a numeração, assim como a gente viu com o álcool, por exemplo. Então, se eu tivesse 5 carbonos, eu precisaria colocar se a minha dupla O estivesse no carbono 2 ou no carbono 3. E aí eu colocaria aqui na frente do ona, da mesma maneira dos outros, certo? Bom, essas funções é importante vocês saberem identificar ela, ver o grupo funcional e falar, ah, isso é uma cetona, isso é um éter ou é um álcool. Por quê? Às vezes aparecem compostos grandes com várias funções orgânicas e o exercício pede exatamente para você identificar cada uma delas. No nosso próximo vídeo, aí no outro módulo, a gente vai ver mais algumas funções orgânicas, certo? Então, até o próximo vídeo.